Fala, gente, paz, tudo bem? Estamos começando o primeiro programa Cristo Todo Dia, um podcast que nasceu no coração de Deus e eu tenho certeza que vai abençoar a sua casa. Mas antes de tudo, quero me apresentar aqui, apresentar aos pastores que estão aqui com a gente nesse primeiro programa, nesse primeiro podcast Cristo Todo Dia. Eu, pastor Rodrigo Maurício, estamos aqui para apresentar junto com meu amigo pastor David, que vai se apresentar agora. Antes da gente apresentar o nosso convidado, o pastor David é um homem de Deus que tem sido usado aí, pregador, estudioso da palavra de Deus, e nós teremos um bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai agregar muito, não só a sua vida, como as nossas vidas aqui, pastor David. Paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Para mim é um motivo de muita alegria participar desse primeiro programa. E creio que vai ser edificante. A gente tem alguns projetos, né, Rodrigo? Sim. E acredito que floresceu mesmo no coração de Deus e Ele nos presenteou com essa ideia. E não podia começar melhor, né? O nosso primeiro podcast, já estamos aqui com o pastor Átila, o mestre da palavra, professor de grego, professor de hebraico, professor de teologia básico, avançado, nosso professor. Então, nada melhor do que começar com chave de ouro, né, pastor David? Pastor Átila foi um presente de Deus para nossa vida, Sim, né, Rodrigo? Sim, com toda presente certeza. de Deus, um amigo, um irmão. Eu creio que vai ser edificante esse programa, pastor. Eu creio que vai ser edificante. Nós vamos aprender muito juntos, né? Maravilha. O pastor Átila vai se apresentar aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o ministério, sobre a função e esse ministério que Deus confiou nas mãos dele. E logo a gente já vai começar aqui a nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa interessante aqui pra gente. Pastor Átila, todo seu. Glória a Deus. Graça e paz, pastor Rodrigo Maurício. Graça e paz, pastor David. Graça e paz a todos os nossos ouvintes. Para mim é um privilégio, uma honra imensa poder estar participando do Cristo Todo Dia. Inauguração do programa, desse programa que eu tenho certeza que vai ser um canal de Deus para sua casa, para sua família. Eu tenho certeza que as programações aqui nesse programa irá alcançar muitas vidas. E eu já logo quero profetizar em nome de Jesus. Amém. Muitas vidas sendo transformadas através dessa instrumentalidade aqui. É um privilégio poder, de alguma forma, contribuir com esse programa e estar aqui o inaugurando. Eu sou o pastor Átila Ribeiro, moro na cidade do Espírito Santo, em especial o Cachoeiro do Itapemirim, conhecido como a terra do Roberto Carlos, Maravilha. Conhecido como a terra do Anderson Freire, para nós Maravilha. evangélicos, terra do cantor Anderson Freire. Inclusive quero mandar um grande abraço para o Anderson, que é um meu amigo particular. Bom, em suma, eu gostaria muito de louvar a Deus por essa oportunidade e, como eu já disse, eu espero poder contribuir, pastor Rodrigo, pastor David e os demais irmãos, com a temática do programa. Glória a Deus. O pastor Átila é um debatedor de mão cheia, né? Mas a gente não vai debater porque a gente nem tem cacife para isso, né, pastor David? 2 contra 1 não pode, 2 contra 1 não dá. Pai, não mas o tem senhor, condição. contra nós dois, o senhor debate com as mãos amarradas, pastor. E com a boca amarrada também, Não- que ele ganha da gente sem falar. Ô pastor Átila, é assim, ó, eu gostaria só, antes de falar, como eu conheci o senhor, né? Porque a gente vai entrar nos debates, e teve um debate que eu assisti do senhor que me marcou muito, e eu queria até contar uma história, como eu fui atrás do senhor, rapidinho. Rodrigo uma vez postou a teologia básica Sim. no status do WhatsApp. E eu falei, pô, o Rodrigo tá fazendo, só que eu fiquei com vergonha de pedir o contato pro senhor. O que eu fiz? Eu fui e cacei a cheia da sua esposa, da irmã Letícia. E eu comecei a conversar com o senhor. Então, o canal de bênção para mim chegar até o senhor foi o Rodrigo. Não sabia. Ah, que bênção. Tá vendo, rapaz? bênção. Que bênção. Às Levei vezes um aluno pro pastor Átila. Levou um aluno. Eu já Bênção. assistia aquele debate pré e pós, o primeiro debate pré e pós na rádio que o senhor fez. Eu falei, rapaz, esse negrão é diferenciado. O negão é terrível. Esse negão é terrível. E aí Deus eu me comecei perdoe. seguir o senhor nas redes sociais. Aí no status do Rodrigo foi o caminho de bênção, Rodrigo. Glória a Deus, que Eu bênção. queria falar isso no podcast para ficar bênção. gravado. Pô. Glória a que Deus, bênção. que bênção. E eu conheci o pastor Átila no canal musical, né? Ele é debatedor com o pastor César lá. E eu assisti, no primeiro debate dele, eu falei, pastor é diferente mesmo. Diferente. Aí eu já Glória a procurei, achei lá. Daqui a pouco também o pastor vai falar sobre o Instituto Teológico que o senhor tem. Mas antes de tudo, vamos começar. Muita gente tem curiosidade do nosso começo, né? Sim. Eu recebo muitas perguntas. Pastor Rodrigo, como o senhor começou? Como que foi o começo e tal? Queria que o senhor, nesse tempo que a gente tem um pouco aí no início, falasse como que foi o seu encontro com Jesus, um pouquinho do seu testemunho, a chamada que Jesus
te chamou, né, para o ministério? Como que foi esse primeiro encontro com Deus e essa dedicação também já para o estudo, né, teológico? Glória a Deus. Pastor Rodrigo, eu gosto muito de tocar nesse assunto. Claro que não dá para esmiuçar aqui, de fato, né, mas pelo menos de forma panorâmica, minha conversão foi maravilhosa. Eu tive o privilégio de praticamente nascer no berço evangélico. Meu pai atualmente é pastor, minha mãe ao lado dele, minha irmã é evangélica. E eu me batizei muito novo. Eu tive um encontro com Deus muito novo. Com 9 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo. Né? Como bom pentecostal, meus pais eram pentecostais, são pentecostais até hoje. Com 9 anos, eu contei até um pouco da experiência hoje com o pastor David. E eu tive um encontro com Deus com 9 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo. Foi a minha primeira experiência com Deus que eu me lembro. E foi dessa forma. Só que me batizei com 13 anos na Assembleia de Deus, no povo pentecostal. Mas dos meus 14 para 15 eu me afastei. Fiquei um período de quase 8 anos, mais ou menos. E retornei com 22 anos de idade. Também numa igreja pentecostal. E quando eu me converti, eu lembro a data, eu sou muito bom em datas, por misericórdia. Dia 19 de dezembro de 2010, foi quando eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa situação terrível, eu não tinha perspectiva de vida, pastor Rodrigo. Meu Deus. Eu contei até parte desse testemunho pregando sábado agora. Eu disse que eu dormia num dia com vontade de não acordar no outro dia. Se Deus me levasse, não, porque a vida que eu estava vivendo não tinha condições de Deus me levar. Eu ia pro inferno, essa é a verdade. Misericórdia, né, pastor? Essa é a verdade. Se não fosse a bondosa graça de Deus, eu estaria perdido. E nesse belo dia, a minha namorada, que hoje é minha esposa, já caminhava na igreja, e ela me convidava direto para ir com ela. Ela não era evangélica, ela também estava afastada. E, em suma, no dia 19 de dezembro de 2010, eu entrei na igreja, um dia de domingo. Meu primeiro pastor Francisco Paulino, meu paizão na fé, pregando. E eu nem me lembro o que ele pregou de fato. Eu sei que no final ele fez o apelo. E eu disse, eu não vou. Segurei na cadeira, falei, eu não vou lá na frente. Quando eu abri os olhos, eu estava de joelhos dobrados no chão, chorando. Isso num domingo. Na segunda-feira, eu não sei te explicar, pastor, não sei explicar para os pastores nem para os irmãos, mas eu acordei com vontade de ler a Bíblia. Eu não consigo te explicar. Essa fome, essa sede que nasceu no meu coração foi de um dia para o outro. Foi instantâneo. Claro que teve uma preparação, a gente foi. Deus foi nos moldando com o tempo, mas aquela sede de conhecer a Bíblia foi no dia 20, no outro dia, na segunda-feira. Comecei a ler a Bíblia e dali eu fui recebendo da parte de Deus promessas. Inclusive, no dia que eu me converti, o pastor disse, esse moço que está vindo aqui na frente, o Brasil vai conhecer ele. E eu não entendia nada disso, não sabia o que era ministério de pregação, nada disso. Ouvia pessoas pregar, porque eu praticamente cresci na igreja, mas não tinha noção do que era o ministério. Ele disse, marque um dia de hoje. Chega em casa, jovem, anota na sua agenda esse dia, porque o Brasil vai conhecer você como um homem de Deus, como alguém que ensina da palavra de Deus. Eu pensei, eu não conheço nada da Bíblia, como que o Brasil vai me conhecer como alguém que ensina da Bíblia? E no outro dia eu acordei com aquela fome de ler a Bíblia e tal, e foi muitas profecias, muitas promessas. Então o meu começo foi assim, uma igreja muito pequena. Sim. Nós não tínhamos 30 membros nessa igreja. Era uma igreja bem pequena, mas foi ali que nasceu essa chamada de Deus, esse ardor do Espírito Santo. Então, naquela mesma semana, Deus me renovou com o Espírito Santo e eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, estudando, e foi assim que começou a minha trajetória. Pastor Átila, deixa eu perguntar, e no começo do ministério, aí a gente entendeu um pouco do começo da caminhada, e no ministério, qual que foi, assim, algumas barreiras que o senhor sentiu? Né? O que mais atrapalhou ou ajudou o senhor para o senhor seguir em frente? Bom, no ministério, com 11 meses que eu estava de convertido, eu já estava pregando em vários lugares na minha cidade. Mas a minha primeira vez que eu saí da cidade para pregar, foi até no Rio, estado do Rio de Janeiro, eu tinha 11 meses de convertido. Era aquelas mensagens de iniciante, claro, obviamente, mas aquela graça de Deus, né, por misericórdia. Eu sempre tive essa pegada, eu queria ser evangelista como o Rodrigo, assim como vocês, que pregam, não, mas eu sempre fui aquela pegada de ensinador desde o início. Mas assim, com uma graça de Deus, por misericórdia. E dali eu comecei a pregar em vários lugares. Porém, a minha cidade é uma cidade relativamente pequena. A igreja que eu congregava era muito pequena, poucas pessoas todo iniciante, todo mundo que está começando passa por isso.
as pessoas acharem que era fogo de palha. Não, ele está pregando hoje, mas daqui um dia está desviado, daqui um dia não vai findar. Só para vocês terem uma ideia, pastor Rodrigo, pastor David, eu queria orar muito no monte. Pentecostal, né? Sim. Ninguém queria ir no monte comigo. Ninguém. Eu marquei com os pastores nos meus primeiros meses de convertido, porque nasceu, que eu não consigo explicar, mas nasceu uma sede muito grande no meu coração de ler a Bíblia, de orar. Eu lia, o primeiro livro que eu li depois da Bíblia foi Heróis da Fé. Sim. E eu vi as experiências daqueles homens de Deus, com Deus. Eu dizia, eu quero isso. Aí eu chamava as pessoas para ir no monte comigo, porque eu tinha medo de ir no monte sozinho. Não medo propriamente dito, mas eu não me achava preparado para subir para o monte sozinho. E eu marcava com os pastores, olha, tá hora, estou te esperando. Aí eu disse, bom, já que ninguém quer ir, eles marcavam comigo, eu chegava no pé do monte e não tinha ninguém. Isso 1, 2, 3, 10 vezes. Na próxima eu disse, eu vou sozinho. Senhor, o senhor sabe que eu não tenho condições. Aquela reverência de pessoa que está começando, né? Por misericórdia de Deus, de Senhor, eu não tenho ninguém para ir comigo no monte. Eu vou lá pelo menos começar um propósito de oração com o senhor, para o senhor me ajudar, me firmar. Quando eu cheguei lá no monte, eu encontrei um amigão meu, que depois foi um dos nossos pais. Ele dirigia uma congregação da nossa igreja na época, e eu fui pastoreado por ele, que é o pastor Júnior Dutra. Eu quero mandar, inclusive, um abração para ele. Pastor Júnior, esse camarada, é parecido muito contigo, Rodrigo. Parecido, um cara simpático demais. Então é gente boa, né? Fisicamente falando, eu não posso bonito falar isso. Não, né, pastor? Não posso falar mas isso. Gente boa. Maravilha. Pastor Júnior Dutra, ele me encontrou no monte e eu dava aula de artes marciais na época. Então, a gente ia treinar lá de vez em quando, né, na mata, pra gente treinar mais na natureza e tal. A arte que eu dava aula era Kung Fu. Quando ele me viu orando lá na madrugada, ele perguntou pra mim, fizeram uma aposta entre eles, aposta que tá vindo lutar, tá vindo treinar. Aí ele me perguntou, eu tinha acabado de orar a Deus. Falei, senhor, envia alguém pra orar comigo aqui, porque sozinho, pra abrir essa campanha comigo, particular, falando com Deus, e já tava orando 5 minutos, porque o novo convertido não sabe orar, não consegue orar muito tempo. 5 minutos, tava descendo. Aí ele me chamou, ô varão. Eu falei, ô meu irmão. Ele voltou e falou assim, você vai fazer o que aqui? Vem lutar ou orar? Falei, não, tá aqui, ó. Tá aqui a minha espada. Tinha uma biblinha pequenininha. Ele começou a chorar, me abraçou e falou, olha que alegria, rapaz. Eu senti de Deus, nós começamos uma campanha aqui no monte de 12 dias. E era o que eu tinha orado para Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro amigo que Deus colocou do meu lado para orar comigo foi o pastor Júnior Dutra. Um irmãozão que me ajudou muito, pelo menos nos meus 3 ou 4 primeiros anos de ministério, de convertido. Ele estava sempre orando comigo. Então, a minha dificuldade ministerial foi essa, encontrar pessoas que acreditassem na gente. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Não quero me comparar com Paulo, meu Deus, mas em Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo. O texto diz que Cristo o encontra no caminho de Damasco, transforma a vida dele, dá uma experiência, e depois Cristo vai na casa de Ananias e diz, Ananias, levanta-te, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando e numa visão, ele viu que entrou um homem, vocês conhecem o texto. Quem conta para Lucas essa experiência possivelmente foi Paulo. Paulo conta para Lucas. O que é que Paulo estava querendo dizer com essa expressão, com essa história? Ele estava dizendo, Lucas, no começo da minha caminhada, não foram muitas pessoas que acreditaram em mim. Quem foi esse Ananias? Esse homem aparece somente em Atos capítulo 9. Nós não vamos ver ele posteriormente. Ele aparece ali. Ele foi um canal de Deus na conversão de Paulo. Paulo disse, não foram muitas pessoas que acreditaram em mim. Deus usou alguém que não era tão conhecido, porque nós não temos muitas coisas sobre Ananias na Bíblia. O teor desse texto, claro que tem muitos pontos importantes, mas um deles podem não ser muitos que vão acreditar no seu chamado. Mas Deus sempre vai levantar alguém que acredita que ele tem algo na sua vida. Glória a Deus. E eu falo que o pastor Júnior foi esse Ananias na minha vida, né? Que acreditou, não vamos orar, eu sei que você está passando, também vim de onde você veio e a pessoa não acredita e tal. E foi essa a minha dificuldade, as pessoas acreditarem que eu estava com sinceridade com Deus, acreditarem que eu estava buscando a Deus, e é lógico que isso foi com o tempo que as pessoas foram acreditando. Não que eu me preocupava com as pessoas, mas essa foi a dificuldade. Até quando iam chamar a gente para pregar, por exemplo, mas ele está começando agora, ele chegou agora, espera ele ficar crente primeiro e tal. Então essas foram assim, as nossas primeiras dificuldades, e eu acho que todo pregador já passou por isso. É que no começo é mais importante que tenha essa pessoa, porque a gente está meio inseguro, começo de ministério não é fácil, então é importante ter alguém. Hoje já talvez a gente já está um pouco mais maduro, já não faz essa tanta relevância assim, mas assim, no começo é muito importante. E uma coisa que eu admiro muito o pastor Átila
e que fez eu ser aluno dele, é que ele é mestre, só que você vê a paixão dele falando da experiência pentecostal. Glória a Deus. Da profecia. Eu me converti, e eu lembro disso aqui como se fosse hoje, há 17 anos atrás. Eu tinha 15 anos de idade, pastor David. E eu me converti na sala da casa da minha avó em um churrasco de um domingo à tarde. Tava todo mundo lá, né? A cara cheia de cachaça, churrasco à tarde e tal. O único pastor da família trouxe um DVD, colocou na sala ali, eu tava na sala da casa da minha avó, o pessoal tudo lá no fundo, ele colocou o DVD de um pastor pregando, um pastor pentecostal. E ali eu me converti. E eu procurei uma igreja igual a do DVD, que era uma igreja pentecostal, um culto pentecostal, nem sabia que era aquilo. Eu achei uma igreja aqui em Bauru. E quando eu entrei lá, que eu gosto desse linguajar pentecostal, como Deus usa, né? E o pastor falou, garoto, Deus tem algo na tua história. E eu vejo uma Bíblia pegando fogo na sua cabeça. E eu não fazia ideia o que era aquilo. Deus te chamou para ser um emissário da palavra. Não sabia o que era emissário também, porque não tinha Google na época, nada. Depois eu tive que perguntar para pastor o que era emissário. E a chama do ministério aconteceu ali. E assim, eu amo ver isso aí, que você vê que apesar dos estudos, apesar de mergulhar na palavra de Deus, essa chama pentecostal de crer em poder de Deus, em profecia, que Deus ainda faz milagres, isso para mim, e até porque a gente nasceu nesse fogo. Então pode vir o maior teólogo do mundo aqui falar que isso é bobagem, que não adianta, porque a gente viveu isso. Exatamente. A gente teve essa experiência com Deus. Isso é maravilhoso, pastor David. Eu até comentei com o pastor ontem à noite, o pastor está hospedado na minha casa, né? E eu sou muito crítico, como vocês falaram, eu sou muito crítico. E dentro disso eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu cheguei a um momento que eu era muito menino, né? Muito menino, fui amadurecendo, comecei a estudar a Bíblia. E eu tinha dúvidas, Rodrigo. E eu estudando a Bíblia, até comentei a matéria crítica textual, foi que embasou a minha fé. Então, quando eu procurei argumentos para refutar aquilo que a gente acreditava, foi que Deus abriu a minha mente para fazer entender. Porque na crítica textual a gente entende que a Bíblia não tem erros, né? Não tem... Nada contradiz, uma coisa não contradiz a outra. Então, essa parte que eu comecei a estudar e mergulhar nos estudos, né, eu me apaixonei. E detalhe é, Rodrigo, que quando eu conheci o pastor, a gente estava tomando um suco e ele falava muito de orar. O senhor lembra, pastor? Aquilo, Rodrigo, transformou minha vida. Porque assim, eu era um bom estudante da Bíblia, só que eu acho que eu buscava pouco em oração, entendeu, pastor? Então o pastor Átila foi, assim, um Ananias na minha vida, pastor. Glória a Deus. Glória a um Ananias na minha vida. E tanto é que a gente se aproximou muito rápido, né, pastor? Assim, eu fui o aluno do pastor no grego, aí tive a oportunidade de conhecer ele. A gente mora em Bauru, né? Para quem não sabe, a gente mora em Bauru. Bauru. Eu fui lá na nossa capital, assisti um debate, eu sou fã dos debates, né? Eu sou um apreciador dos debates. Né? Algumas falas eu sei até de cor, mas aí eu fui lá para ver, para conhecer. O pastor Átila perdeu no dia, né? Foi o segundo. Eu acho que ele ganhou, né? Eu acho que ele ganhou, mas ele fala que perdeu. Mas é isso, eu fiquei apaixonado, assim, e pelo ministério, pela vida, pela história do pastor, é um amigo e um irmão que eu ganhei. Falando sobre a oração, o pastor David, o pastor Rodrigo e os demais irmãos, desde muito cedo, eu fui ensinado que a oração é muito importante para o cristão. Sim. Tanto quanto a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram, né, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O cristão precisa orar. Eu aprendi, por misericórdia de Deus, eu aprendi isso muito cedo. Eu via meu pai passar noite de oração. Eu via meu pai dobrar os joelhos 10 horas da noite e levantar às 6 da manhã em oração. Não foi uma nem duas vezes. Então, eu era muito pequeno quando eu via ele fazer isso. Isso ficou marcado na minha vida, né? Então, eu fui sempre influenciado à oração. Eu digo muito para os meus alunos, falo muito isso com eles, citando a frase de um grande teólogo do passado, dizendo, orar bem é a melhor parte dos estudos. Nunca inicie, vocês devem ouvir eu falar isso nas aulas. Nas aulas, eu ia falar isso. Nunca inicie qualquer estudo da Bíblia sem antes passar um tempo com Deus de oração. A oração, ela faz o crente... Isso foi comprovado cientificamente. Sim. Até a postura do nosso corpo em oração, eu não vou te explicar aqui agora cientificamente, mas é comprovado. Córtex, né, pastor? A oração é fantástica. Às vezes nós olhamos os homens de Deus no passado e eles tinham muitas coisas que eles divergiam doutrinariamente, por exemplo.
Nós tínhamos uns mais calvinistas, outros mais arminianos, mas todos eles tinham uma coisa em comum: uma vida de oração. Perguntaram para Charles Finney, essa geração de pregadores agora quase não conhecem Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, Dwight Lyman Moody, quase não conhecem. Os meninos, que eu falo menino no bom sentido da palavra, né? Os jovens pregadores essa geração que estão começando agora, né? Talvez não conheçam sobre eles ou ouviram falar e estudam um pouco, mas Finney, por exemplo, ele, além da Bíblia, a Bíblia é um livro de oração. Sim. Jesus foi o que mais orou, o que menos precisava orar, na verdade ele não precisava orar, mas foi o que mais orou. Atos são 28 capítulos de oração. Perguntaram para Finney. Finney foi, só para que vocês tenham uma ideia, Finney, ele é considerado o apóstolo do avivamento. Eu não quero discutir se apóstolo existe ou não, não é isso, mas ele é chamado de o apóstolo do avivamento. O homem que, depois do livro de Atos dos Apóstolos, é o homem que teve a vida com mais manifestações do Espírito Santo. Ele pregou na igreja de um pastor no domingo e foi um impacto da glória de Deus, e na segunda-feira ele foi orar na empresa do pastor. Quando ele passava, a história diz que os funcionários se jogavam no chão, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, só de olhar para o rosto dele, por causa da presença de Deus que ele carregava, né? Digamos assim. Aí tiveram que parar a empresa para tratar da alma dos funcionários. Aí perguntaram para ele: filho, qual o segredo dessa comunhão, o segredo desse sucesso ministerial? Não um sucesso humanamente falando, mas essa convicção de esse ministério abençoado que você tem. Ele disse: passe muito tempo pela manhã e à noite em oração, em íntima comunhão com Deus. Não há estudo nem erudição nenhuma que substitua a perca desta comunhão. O dia que tu perderes isso, tu te enfraquecerás e serás como qualquer outro homem. Quando eu li essa afirmação dele, isso me impactou. Poderia falar aqui de Wesley, de Lutero, de outros, Moody, por exemplo, o maior ganhador de alma do século XIX. Perguntaram qual o segredo. Ele disse: você ora muito? O repórter perguntou para ele. Ele disse: eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu não me lembro em toda a minha vida ter ficado mais de 10 minutos sem orar. Maravilha. Oração contínua. Então, o segredo dos homens de Deus no passado não foi a intelectualidade. Nós olhamos para esses homens e pensamos que o sucesso deles era a intelectualidade. É lógico que eu não estou fazendo aqui um apelo à ignorância, mas não era a intelectualidade o segredo deles. Era a sua vida de oração. Calvino, Armínio, Wesley, todos uma vida de oração. Wesley tem a casa dele com os 2 buracos lá no quarto dele, que era o joelho de Wesley. Exatamente. E teve um pregador que foi visitar a casa dele em Londres, muito criança. Vocês devem conhecer muito esse pregador. Ele colocou os joelhos onde o Wesley orava e pediu a graça que o Wesley tinha. Esse jovem era Billy Graham. Billy Graham. Quem é que não conhece o doutor Billy Graham? Um dos maiores pregadores, né, do século que se passou, né, para a glória de Deus. Então, transmitir isso para os meus amigos, para os meus alunos, é um propósito que eu tenho. Não deixar com que o estudo venha suplantar aquele fogo do Espírito. Jesus disse sobre João Batista que ele era a lâmpada, né, ou o candeeiro que ardia e iluminava. Tem gente que arde muito, mas não ilumina. Tem gente que quer iluminar muito, mas sem arder. Sim. O cristão precisa arder e iluminar. Isso é muito importante. Eu não vi, Rodrigo, uma aula que eu participei que o pastor Átila não orou antes. Não sei se você também... Sim. Não tem... Olha que eu já sou aluno quase 1 ano, né, pastor? Uhum. Isso é algo interessante. Rodrigão, eu acho que a gente tá meio papo de... Sim, vamos entrar, né? O homem ele veio lá de longe pra gente não entrar. Não dar uma apertada nele, né? Não dar uma... Só o primeiro livro que ele leu foi Heróis da Fé, foi o segundo quando eu me converti. Eu não esqueço até hoje. O primeiro livro que eu ganhei de um pastor, quando eu me converti, foi do missionário, eu não sei se eu souber falar o nome dele certo, Smith Wigglesworth. Não sei se o senhor conhece. Não, de nome não estou lembrado agora. Um missionário que ia, fazia a obra de Deus, o poder de Deus. Nunca mais esqueci, um homem de Deus. Smith Wigglesworth. Mas vamos lá, pastor. David, vamos... botar um pouquinho de fogo no parquinho, né? Pastor, assim, o que te deu assim, uma certa notoriedade no meio dos debates foi o pré e pós, né? Sim. O pré e pós eu acho que é o que mais, hoje em dia, né? O que mais vem chamando a atenção do povo. E o que o senhor acha dessa crescente
assim, eu não estou falando dos reformados porque os reformados já aprendem assim, mas dos pentecostais que estão migrando para o pós-tribulacionismo. O senhor acha que é um pouco de falta de um estudo sistemático das nossas doutrinas? O que o senhor acha que está fazendo os jovens terem desejo pelo pós-tribulacionismo, né? Bom, sobre a notoriedade, né, eu acho que foi por causa de eu ter debatido com os 2 dos maiores pós-tribulacionistas do Brasil, no meu ponto de vista e segundo o ponto de vista de muitas pessoas também, que foi o nobre pastor César Cavalcante e o nobre pastor Carlos Augusto Vailate. Debati com esses 2 homens de Deus no programa Vejam Só e no programa da Musical FM. Então esses 2 debates deram de fato uma grande notoriedade no que tange aos debates. Depois eu enfrentei outros debatedores, enfrentei no bom sentido, né? Então deram notoriedade. Sobre os jovens ou as pessoas que estão virando pós-tribulacionistas, talvez esse é o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista só viste de um ponto. Né? O ponto de vista é uma coisa e talvez nem todos podem concordar. Mas durante muito tempo, nós negligenciamos, e eu não quero generalizar, mas nós negligenciamos o estudo da escatologia. E muitas pessoas que saíram do pré e foram para o pós-tribulacionismo, e há exceções óbvias, mas eu posso até mesmo talvez ser um pouco extremista, mas cerca de 90% dos que saíram do pré-tribulacionismo e foram para o pós nunca estudaram de forma minuciosa o pré-tribulacionismo e também não estudam o pós-tribulacionismo. Eles não sabem o que é a escatologia de forma categórica. Talvez esse é um dos motivos da maioria ter ido para o pós-tribulacionismo. Eu quero logo dizer de começo que eu não acho os pós-tribulacionistas hereges. Eu também não. Existem hereges que são pós, Sim. mas não porque são pós-tribulacionistas. São hereges porque são de outras seitas, assim como existem seitas que os seus adeptos, boa parte deles, são pré-tribulacionistas. Eu poderia citar, por exemplo, não vou nem citar o nome de seitas, mas existem seitas que acreditam no pós-tribulacionismo. Então, por exemplo, o fato de um pentecostal virar pós-tribulacionista, ele não se torna herege para mim, o irmão Átila. Não se torna herege, continua sendo meu irmão em Cristo. Porém, escatologicamente falando, eu não consigo ver uma outra visão bíblica que não seja o pré-tribulacionismo, principalmente se a pessoa for pré-milenista. Por que nós somos pré-milenistas? Porque interpretamos literalmente as escrituras. Então, o pré-tribulacionismo, eu não vou falar aqui sobre o pré agora, não foi essa a sua pergunta, mas é anacrônico. Então, talvez esse seja o maior motivo das pessoas terem saído do pré e ido para o pós. Eles não estudam. Eu conheço pós-tribulacionistas, pastor Rodrigo, pastor David, que nunca leram um livro sobre o pós-tribulacionismo. E são grandes debatedores. Defendem o pós com veemência. Mas eles nunca leram uma obra pós-tribulacionista. Eu sentei na mesa e almocei com um desses pós, e obviamente não falarei o nome dele, mas ele disse, não, eu nunca li um livro de pós-tribulacionismo. Disse, mas você defende com tanto? Ele, não, mas eu nunca li, porque eu achei... Ele foi convencido por causa de alguns textos que foi interpretado erroneamente no meu ponto de vista. Mas nunca li uma obra pós-tribulacionista. E nós temos grandes pré-tribulacionistas no Brasil, e eu até pecaria em citar o nome de alguns, porque eu vou esquecer de outros, mas nós temos bons pré-tribulacionistas que de fato estudam o assunto. Antes de eu debater, meu primeiro debate sobre pré e pós, eu já estudei. Na verdade, a escatologia foi a primeira doutrina que eu estudei em toda a minha vida de cristão. Desde o dia que eu me converti até hoje, é a primeira doutrina que eu estudei, eu me impactei na escatologia. E quando começou essa onda de pós-tribulacionismo, eu falei, vou virar pós também. Só que eu fiz uma coisa, eu vou estudar o assunto. Emergir, né, eu não pastor? vou virar pós porque fulano virou, porque ciclano Modinha. virou. Isso é moda. É. Né? Eu não vou virar porque fulano virou. Sim. Eu vou virar porque se eu for convencido com a Bíblia, eu disse, opa, vou estudar. E eu passei 4 anos ininterruptos estudando a Bíblia, tentando, na perspectiva pós-tribulacionista, estudando livros, estudando escatologia, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, o que se encaixa mais, a escatologia do modo geral. E eu não consegui ser convencido. Eu poderia destacar aqui uns 10 pontos. Essa parte que o senhor faz eu gosto, pastor. Né? Eu poderia destacar aqui uns 10 pontos de por que eu não sou pós-tribulacionista. E com convicção, e eu quero tornar a dizer com respeito aos irmãos pós, não se encaixa o pós-tribulacionismo.
Então, respondendo mais uma vez sua pergunta, talvez esse é o motivo. Eles não estudaram a escatologia, não estudaram o pré-tribulacionismo. E se você fizer 3 perguntas para esses camaradas que viraram porque fulano virou, eles não conseguem responder. Ah, mas isso aí é o segundo fulano de tal. Não é segundo, isso aqui tem que ter com a Bíblia. A Bíblia, eu fui convencido com a Bíblia. Ah, esse texto, vamos pegar o texto. Eu estava conversando com um pós-tribulacionista certa feita, um grande homem de Deus, lógico, mas ele diz, eu virei pós-tribulacionista por causa do texto de tal texto. Eu digo, vamos debater esse texto? Vamos abrir ele, Vamos abrir ele, vamos debater, escolha um programa, vamos debater esse texto. Não, mas vamos debater esse texto. E ele é um grande pós. Vamos debater esse texto. Ele disse, não, mas é porque ele virou, porque fulano virou. Porque ciclano virou, então virou uma moda. É uma moda recentemente nova também, né? Porque a gente era menino na igreja, quase não ouvia essa pós de pré, né? Já era meio que convicto pré ali, não tinha muito... Na verdade, é porque nós crescemos no meio pentecostal. Pentecostal, né? Eu não quero aqui agora falar o que você disse, mas é porque nós crescemos no meio pentecostal. E até pouco tempo atrás, o meio pentecostal há uns anos atrás, não, ainda agora, né? É predominantemente pré-tribulacionista. Pelo menos aqui no Brasil, numa taxa, né, falando, mais ou menos 90% dos pentecostais são pré-tribulacionistas. É que são ondas, né, pastor? Isso. Ondas. Primeiro eu acho que veio soterologia, né, que o pessoal, arminiano e calvinismo, né? Isso aí. Que aí o pessoal começou esses grandes debates, né? E aí agora tá vindo essa onda de escatologia pré e pós. Pastor, eu queria, porque como o senhor falou da literalidade do Apocalipse, tem um texto que me ajudou a entender um pouco essa literalidade, né? Eu sei que o senhor até a gente conversou, o senhor está guardando isso para um debate, mas Apocalipse 19, 17, dos anjos pregando essa literalidade aí do texto, só é possível numa leitura literal, Rodrigo, que os anjos pregam, né? Assim, e qual que é a sua visão disso daí, pastor? Os irmãos pós vão me matar agora, né? A igreja pós-tribulacionista é uma igreja que, no pensamento deles, não prega. É uma igreja que não tem influência. Ela é influenciada. Ela é uma igreja fraca porque ela é vencida. Se você quiser perdedora, fazer um corte aqui. Uma igreja perdedora. Primeiro, ela é vencida durante a grande tribulação. O evangelho que ela prega não é eficaz. Por quê? Porque precisa de anjos ajudarem ela a pregar. Esses anjos, por exemplo, que pregam o evangelho eterno, esse anjo está ajudando a igreja a pregar. Então, se a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação, por que vai ter esse anjo pregando esse evangelho eterno? Para que vai ter alguns anjos pregando? Esses anjos, por exemplo. Para que vai ter aqui a igreja na terra? E o texto diz que os santos são vencidos se esses santos forem a igreja. A igreja foi vencida. E Jesus disse que a igreja não seria vencida, as portas do inferno não prevaleceriam, e etc. Então eu acho anacrônico a igreja pós-tribulacionista, do pensamento deles, a igreja vai passar pela grande tribulação, não é uma igreja que prega com eficácia. É uma igreja apática, né, pastor? Assim, se a gente for analisar, e boa parte dos que defendem isso diz que não vai ter salvação durante a grande tribulação. Então a igreja vai estar aqui na terra... Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, obviamente, e não vai ter salvação. E aí? Assim, essas dificuldades de encaixar, pastor, que me faz ser levado para o pré-tribulacionismo. Me perdoa se eu não sei se eu vou estar errado na minha fala aqui, mas talvez seja onde eu cresci, o ministério que eu cresci pequeno e por falta assim, de não ter muito estudo teológico. Era a visão pré, só que dentro da visão pré, eles ensinavam que não vai ter salvação na grande tribulação. Mesmo pré-ensinava isso? Na igreja, assim, sabe? Não, porque, é meio contraditório, mas eu ouvi muito isso dentro de igreja com a visão pré, que não, chegou, teve o arrebatamento, não tem salvação. É porque é difícil, olha pastor. o capítulo 7. Vou começar do Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, versículos 9 e 10. Pode conferir aí. Está escrito assim, ó. Tendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por amor da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses são os mártires da grande tribulação. Que vieram, né? Sim. Em Apocalipse capítulo 7, verso 14, o ancião diz para João: estes são os que estão vindo da grande tribulação, ou os que vêm, porque ali nós temos um particípio no tempo presente na língua grega, né? A expressão ali é komenoi, estão vindo
da grande tribulação. Se não vai ter salvação na grande tribulação, quem são esses? Né? Então aqueles Mas era ali mostram... erroneamente ensinado, É, né? então, falta de fato errôneo. E assim, algo que me prende a atenção também, porque nós somos dispensacionalistas, né, pastor? Quando a gente pega em dispensação, era difícil pro israelita, né, pro povo antigo, entender como a igreja seria formada. Quando hoje a gente olha como haverá salvação sem a igreja, eu acho que também fica alguma coisa meio distante para nós, pastor, porque o mecanismo na nossa dispensação é a igreja aqui na terra. Então a gente imaginar uma outra forma de salvação, claro que é por meio de Cristo, não existe salvação sem Cristo, e o Espírito Santo convencendo, mas um outro mecanismo, porque ali nós vamos estar em uma outra dispensação. O senhor pode, meu professor, o senhor pode me corrigir se eu estiver falando algo errado. Então hoje eu acho que a gente não consegue entender ou compreender como vai ser esse mecanismo de salvação, né, pastor? Sobre a questão da dispensação, eu também dispensacionalista, obviamente, nós estamos na dispensação da graça. A tribulação não chega a ser uma outra dispensação. A outra dispensação, que vai ser o milênio, começa depois da grande tribulação. Sobre a questão da salvação, a salvação não é só porque a igreja está aqui. Porque no Antigo Testamento não tinha igreja, mas tinham pessoas sendo salvas. Né? Então, na grande tribulação não vai ter igreja, mas vai ter pessoas sendo salvas. Vão ter pessoas convertidas ali durante a grande tribulação, e esses vão ser os que nós chamamos de mártires da grande tribulação. Além disso, vai ter pessoas desviadas hoje. Eu costumo dizer uma coisa muito, muito simples e objetiva. Na grande tribulação vai surgir os maiores pregadores. Os maiores pregadores. Hoje, aquelas pessoas que não querem fazer a obra de Deus, ou que fazem por motivações erradas, durante a grande tribulação eles vão pregar, porque eles vão saber o que está acontecendo. Né? E eu ainda retorno a dizer o seguinte: ninguém consegue explicar o teor da grande tribulação, o que vai acontecer aqui na terra depois que a igreja for arrebatada. Jesus disse que nunca houve e nunca haveria um período como aquele. Gente, vai ser coisas terríveis. Né? Então o arrebatamento é a esperança da igreja. Esse texto que o senhor acabou de citar, de Jesus falando que nunca houve nem haverá, pastor, para mim já é também outro checkmate. Porque é Jesus falando. Jesus falou. E o pessoal fala assim, mas nós somos melhores que a igreja primitiva, nós somos melhores que os pais da igreja, nós somos melhores do que os reformadores. Não é questão de ser melhor ou não, é porque o próprio Cristo, ele falou que nunca houve. Então tudo isso que passou já aconteceu. E nem haverá. Então, e é o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado falando. Então, para mim é outro checkmate que é difícil de um pós-tribulacionista sair. Né? Eles vão para lá, vão para cá, mas é o próprio Cristo falando. Né? Esse argumento, por exemplo, de que nós não somos melhores que os apóstolos, é argumento de quem está iniciando na escatologia. É argumento de quem não conhece o que é pré e pós. Isso é só uma falácia. O segundo argumento é porque é uma doutrina nova e tal. Esse também é um argumento de quem não conhece teologia. Porque nós temos doutrinas relativamente novas. Por exemplo, a justificação pela fé começou quando? A partir da Reforma Protestante. A sola Scriptura, a sola gratia, a sola Cristo, a sola Deo Gloria, a sola Fide, começou na Reforma Protestante. E nem por isso os irmãos deixam de crer, só porque começou no século XVI. O sacerdócio universal de todos os crentes começou no século XVI. Só por isso é uma heresia? Não. No quinto século, é que começou a doutrina do pecado original. E nós temos várias doutrinas que surgiram no decorrer da história da igreja que não são consideradas heresias porque, entre aspas, são novas. Por que o pré é considerado heresia? Em terceiro lugar, não é verdade. O pré-tribulacionismo não nasceu com John Nelson Darby, depois de uma visão de Margaret MacDonald. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia que foi escrito no livro e as pessoas propagam depois. Em primeiro lugar, John Nelson Darby já tinha sistematizado o seu ensino 2 anos antes de Margaret MacDonald ter aquela visão. Além disso, Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. Para os amigos e irmãos pós que dizem que sobre isso, procure estudar o assunto. Não sejam, eu vou usar aqui uma expressão nossa, né, lá na minha cidade, a gente chama de Maria vai com as outras, não tem? É aquela pessoa que não tem opinião própria. Ouve um falar, outro falar, mas não se desbruça no texto e estudem. Existe até pré-tribulacionistas que creem nisso. Não, é nova, mas eu creio em si mesmo. Surgiu com Margaret MacDonald? Não surgiu.
John Nelson Darby já tinha sistematizado 2 anos antes. E antes dele já havia pré-tribulacionistas. Em um de meus debates, eu citei com um grande pastor também, um livro de William Wadeson, Dispensacionalismo Antes de Darby. Eu ia pedir para o senhor indicar esse livro. Esse livro é fantástico. Leiam livros, pessoal. Existem livros da editora Carisma, vários, eu não vou nem falar o nome de editores, porque não sei se eu posso falar, mas esse livro da editora Carisma, William Wadeson, que escreveu sobre o dispensacionalismo antes de Darby. Ele fala do dispensacionalismo antes de John Nelson Darby. Ele fala de pré-tribulacionistas muito antes de Darby, e etc. Nós temos vários autores. Eu li um livro do meu amigo, o pastor Juliano Fraga também. Sim. Ele me deu de presente, eu li. Eu também tenho esse livro. Eu tenho um livro de escatologia também, como vocês sabem. E eu estou lançando o 2º já. E vou fazer uma apologia ao pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, a verdade bem estabelecida. É o nome do meu livro, tá? E eu falo também sobre o pré-tribulacionismo na patrística. Tá? Então estudem, gente. Você que é pré-tribulacionista, que está em dúvida sobre o assunto, nós temos o programa Fora da Casta, pastor Juliano Fraga, muitos pré-tribulacionistas que estão indo lá, pastor Ivan Santos, pastor Juliano Fraga, pastor Elias Soares, vários prés que estão indo lá falando sobre esse assunto. Então procure estabelecer. Não vai, porque hoje em dia, pastores, muitas pessoas que são homens de Deus, pessoas que são intelectualíssimos, que são pós-tribulacionistas, eles acabam arrastando uma multidão para o pós, sem com que essa multidão estude o assunto. Sim. Eu torno a dizer, não são todos que não estudam o assunto, mas uma boa parte, que é levado assim só porque fulano é muito conhecido. Gente, estude o assunto. Vê se tem anacronismo. Todas as perguntas. E se alguém tiver uma dúvida, ele está falando porque está falando sozinho. É só me chamar para a gente conversar ao vivo, debate. Estou à disposição de qualquer um. Não faça isso. Não faça assim que eu quero ver. Eu quero ver. Se quiser apanhar ao vivo, né? Você senta perto de um pós-tribulacionista e você faz perguntas para eles. Boa parte dessas perguntas, eles não, eu não sei. Não, aí não tem como responder. Mantendo uma interpretação sadia. Ele não tem como responder. Agora, senta perto de um pré-tribulacionista. Mas eu não estou falando de um pré-tribulacionista que não conheça o assunto. De alguém que conheça o assunto. Você pode perguntar qualquer coisa. Ele vai dizer, dentro da visão pré, isso é assim, assim e assim. Então, do ponto de vista do irmão Átila, todas as perguntas no que tange a escatologia referente ao pré-tribulacionismo, nós respondemos com tamanha facilidade. Agora, senta para um pós e vai, não, isso aí não sei, isso aí Deus proverá, isso aí eu não sei te responder. Então, não tem algumas coerências. Então, por esses, dentre outros motivos, eu era, sou e serei sempre pré-tribulacionista. Até o arrebatamento. Depois, eu viro pós. Não, mas isso que o pastor Átila falou é interessante. A gente assiste debate entre pós e pré, e tem seara que o pré entra ali, que o pós realmente não tem resposta, não, né? Tem. Ou é uma coisa, é outra, é Deus não sei o quê, e realmente não tem ali o texto, né? Você sabe o que me chama a atenção também? Porque assim, a gente espera Cristo, né, pastor? Claro. Nós esperamos Cristo. E a doutrina da eminência... Iminência. Da iminência também me chama a atenção, porque para nós Cristo vai voltar antes do programa acabar. Né? E eu acho que isso o pós ele não consegue harmonizar, porque precisa acontecer vários fatos para Jesus voltar, precisa o anticristo se manifestar, aí depois precisa acontecer a grande tribulação para depois Cristo voltar. Então, essa doutrina da iminência é algo que favorece, né? Que é biblicamente, até o apóstolo Paulo acreditava nessa iminência, porque ele falou, nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. Então eles acreditavam que Jesus poderia voltar na época deles. Sim. Tem alguma coisa para colocar, pastor Átila? Sobre a iminência? Sobre a iminência. É um dos motivos que nunca vai me deixar sair do pré-tribulacionismo. Se a doutrina da iminência for bíblica, e eu creio que seja, obviamente creio que seja, não tem uma outra interpretação que não seja o pré-tribulacionismo. A iminência é crida pelos apóstolos na Bíblia Sagrada, pelos pais da igreja. Aí alguém diz, não, mas os pais da igreja eram pós-tribulacionistas. Não, eles eram uma visão que nós chamaram depois de intratribulacionismo.
porque eles acreditavam que já estavam vivendo a grande tribulação. Tribulação. Então eles aguardavam Cristo a qualquer momento. O pré-milenista histórico, por exemplo, que diz, não, eu sou pré-milenista, mas histórico. Só que eles são anacrônicos. Eles dizem, eu sou histórico, mas eu não creio na iminência. Então é anacrônico. Além disso, pastores, sobre ainda a doutrina pré-ser nova, o pós-tribulacionismo que muitos defendem hoje é mais nova do que o pré-tribulacionismo. Nós temos 4 tipos de pós-tribulacionismo. 4 tipos de pós. Nós temos 2 últimos agora, que é o dispensacionalista e futurista, que é muito mais novo do que o pré-tribulacionismo de John Nelson Darby, para vocês terem uma ideia. Né? Essa que a maioria do pessoal está defendendo, pastor? Nós temos o pós-clássico, semiclássico, dispensacionalista e futurista. 4 pós, 4 tipos de pós. Pergunta para o pós que você segue qual tipo de pós que ele é. Se ele é clássico, semiclássico, dispensacionalista ou futurista. Se ele for dispensacionalista ou futurista, o pós-tribulacionismo dele é mais novo do que o pré de John Nelson Darby. E por que eles nos acusam de ser novo? Não, mas porque o pós-tribulacionismo era o pensamento da igreja primitiva. Então fala para eles crerem na iminência, porque a iminência eles criam também, os pais da igreja. E etc. Então, desbrucem, estudem o assunto e vocês vão saber, de fato, se essa doutrina é consistente, coerente ou não, né, homens de Deus. Deixa eu só, não sei se eu vou fugir um pouquinho aqui ou não, mas um amigo meu que soube que eu estaria no podcast com o senhor, falou, pastor, faz uma pergunta lá de Apocalipse, capítulo 9, verso 6, que é os homens procurarão a morte, mas a morte não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí ele falou, faz essa pergunta pro pastor Átila, como que vai funcionar isso, ao pé da letra. Claro. E tal. Lê o próximo versículo. Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9. Isso. Deixa eu só fechou aqui, pastor. 9, 6 e 7, né? O 6... O versículo anterior, na verdade. Lê aí. Tá, o 5. O 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Isso vai acontecer durante o toque da 5ª trombeta. Durante o toque da 5ª trombeta, por esse período de tempo estabelecido por 5 meses, Deus não vai permitir a morte, por causa do sofrimento que vai ter durante a grande tribulação. Eles vão querer buscar a morte, mas a morte vai fugir deles. Só que eu interpreto de forma literal. Somente. Se o rapaz ela tentar pular de um penhasco, não vai morrer. Muitos usaram essa afirmação, né? Sim. Mas o texto não diz como. Eu acredito plenamente que algumas pessoas vão buscar dessa forma. E a morte vai fugir deles. Sim. Durante esse curto período de tempo, de 150 dias ou 5 meses. Né? E é interessante que o texto também não fala que eles não vão sentir dor, né? Então, Não o fala camarada isso. que pular Não fala isso. né, só pra... Sim. Porque é algo que alguém usa, né? A dor, o sofrimento, não vai fugir. Quem vai fugir é a morte. Exatamente. Então, esse é o período de tempo. Muitas pessoas usam esse texto, por exemplo, para dizer que a igreja vai ser guardada durante a grande tribulação. Isso aqui não está falando da igreja. Então, será que ela vai ser guardada só por 5 meses? Eu achei que era essa a pergunta do seu amigo. Mas eu acho que foi uma pergunta sincera, né? Obviamente. Então, esse é o período de tempo que a morte não vai matar as pessoas. Por 5 meses, a morte não vai ser morte. Ô, pastor, agora eu vou fazer uma pergunta em Apocalipse também, mas eu vou levar para um outro lado. Em uma das suas defesas foi que eu me apaixonei pelo grego. Apocalipse 3:10. E nesse argumento que o senhor usou, a minha mente se abriu para mim estudar grego. Conta um pouco da base da defesa para o senhor fazer isso e como que chegou o grego na vida do senhor para defender a Bíblia, as línguas originais. Eu acho que isso é legal. Bom, vou começar de trás para frente. De trás para frente. Essa é uma fala que eu uso nos debates, a galera gosta muito. Vou começar de trás para frente. Primeiro, assim, eu não estudei o grego para eu defender a Bíblia e nem para debater. Eu nem tinha intenção de debater quando eu comecei a estudar o grego. Nem tinha intenção de defender a Bíblia, até porque a Bíblia não precisa que ninguém a defenda, né? Mas eu entendi sua pergunta. Mas eu comecei a estudar o grego para entender a Bíblia de fato.
Erasmo de Roterdã, viveu no contexto de Lutero, importantíssimo para quem estuda o grego bíblico. E enquanto isso, você vai abrir no Apocalipse 3:10 para me ler, para você te explicar o texto. Abre no texto. O senhor quer no grego? Quero no grego. Já leio em grego também. Erasmo de Roterdã dizia o seguinte: estudar o Novo Testamento na sua língua original é conhecer as palavras vivas de Jesus na sua essência. Eu fiz aula com um amigo, o pastor Osiel Gomes, e quando ele fez essa afirmação no meio da aula, isso me impactou. Eu disse, eu vou estudar o grego de forma afinca. Ainda estou estudando, ainda estou aprendendo, para quem não sabe. Embora eu dê aula de grego hoje, mas lógico, ninguém sabe tudo. Então, eu não estudei para defender a Bíblia, eu queria entendê-la. Né? E quando eu me deparei com o Apocalipse 3:10, é muito claro como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Esse texto é usado por pré e por pós para defender sua doutrina. Mas esse texto, no meu ponto de vista, é plenamente pré-tribulacionista. Por questões gramaticais, por questões lógicas. A disputa fica em torno da preposição ek. Apocalipse 3:10 no grego está assim, ó. Roteteressas ton logon tes rupomonesmu kagoteseteresso ek tes horas tuperasmu tes meluces erkes taep tes oikumenes roles peirassaitus katoicum tes epitesges. É a expressão grega de Apocalipse 3:10. A discussão fica em torno dessa preposição aqui, ó. Kagoseteresso ek tes horas. Cagou, e eu também. Seteresso, te guardarei, eu guardarei você. Ectes horas, de a hora, tuperasmu, da tentação, ou da provação. A discussão fica em torno dessa preposição ek. Ek, eu fiz afirmação sobre isso até em um de meus debates com um nobre amigo, o pastor Carlos Vailate. Eu disse, a preposição ek, sozinha, ela pode apoiar tanto o pré quanto o pós. Mas aqui há um contexto gramatical, lógico e gramatical. Ela está sendo antecedida pelo verbo teresso. O verbo teresso é um verbo no futuro. A expressão teresso, guardarei, tá. Aqui é um verbo estativo. Não é um verbo transitivo, é um verbo estativo. O argumento de alguns é que essa preposição aqui, ela perde a força de ser tirada de algum lugar, né, de movimento, ela perde a força. Só que isso não é regra. Há exceções a essa é a regra, mas há exceções. Por exemplo, nem sempre essa preposição ela perde a força. Nós temos, por exemplo, João capítulo 17, verso 15. Abre na sua Bíblia no português. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17 e o verso 15. Gente, isso aqui não tem nada combinado, isso aqui está tudo agora, improviso aqui, tá? Assim que é bom, né? É assim que é bom. Olha o verso 15 aí, de João 17, 15, varão. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Observe aqui a expressão grega aqui, ó. Ukerotou rina ares altus ectus cosmo. Primeira cláusula. Aí depois tem al rina teresses. Olha o verbo teresses aqui, ó. Teresses. A diferença aqui é o tempo verbal, mas é o mesmo verbo, só que lá está no futuro. Aqui está no tempo presente. Teresses altus ectus poneru, ectu poneru. Então, poneru aqui é do maligno, né? Embora na nossa tradução no português está aqui o livro do mal, esse adjetivo aqui, porque ele está articulado, ele é melhor traduzido como do maligno. Então, como que Jesus está pedindo aqui? Ó? Eu não peço que os tires do mundo. Primeira cláusula. Na segunda cláusula, ala ou al rina teresses altus ectus ectu poneru. Ala rina teresses, mas com propósito, mas que os livre eles de o maligno. Se lá aquele ek passou a ser guardarei na hora da tribulação, aqui então tem que ser traduzido como guardar no maligno. E é isso que está dizendo aqui? Não. Não, é guardar do. Ou seja, guardar de algo externo, de uma influência externa, de algo externo. Guardar do maligno.
Então, Aqui o é que não perdeu a força. Então lá, em Apocalipse 3:10, não é guardar na, é guardar da. Eu estou explicando de forma mais simples possível, mas tem todo um contexto. Aí nós temos o infinitivo peiraça em Apocalipse 3:10 e etc. Então o é que ali, por causa do contexto gramatical, ele fortalece a posição pré-tribulacionista. Agora vamos supor, para mim não tomar muito tempo, estamos quase terminando, vamos supor então que ali Apocalipse 3:10 o pós está certo. Ali é guardar na tribulação, ok? Olha, gente, olha que anacronismo. Então quer dizer que Deus vai guardar a igreja na tribulação. E como que eles dizem, então, o argumento que eles usam, a maioria, né? É porque nós não somos melhor do que os apóstolos. Nós temos que passar por tribulação porque os apóstolos passaram. Mas ali em Apocalipse 3:10 está prometendo guardar na tribulação. Se eles estão corretos. corretos, é. Então eles vão passar por uma tribulação sem tribulação. Sim. Eles vão passar por um sofrimento sem sofrimento. Então isso torna eles melhores que os apóstolos. Sim, é. Além disso, olha que anacronismo. Eles dizem que Deus vai guardar na tribulação a igreja. Os santos são vencidos, eles falam que é a igreja. Os santos sofrem, morrem e apanham, eles falam que é a igreja. E essa promessa de guardar na tribulação? Cadê a proteção, né? Cadê a proteção? Tá vendo como que é anacrônico? Então aqui esse texto é pré-tribulacionista por questão gramatical e por questão lógica. Que maravilha. Dava para fazer mais 2 horas aqui, 2 né? Mas horas. Nós temos 3 minutos aqui que vai encerrar o podcast. Pastor, tem como o senhor responder em rápidas palavras? Qualquer um pode aprender grego? Tem muita gente que tem dúvida. A gente já cresce assim, tá falando grego, já acha desde criança que o grego é impossível aprender, não é? Tem esse bloqueio mental. Então, como o senhor é professor de grego, é possível, qualquer um que queira fazer um curso de grego com o senhor, é possível. Meus irmãos, qualquer pessoa que esteja com a motivação correta consegue aprender o grego e o hebraico. É muito importante ressaltar, pastores, que nós não estudamos o grego bíblico, com a intenção de conversar com ninguém. O grego bíblico é para nós interpretarmos, é o grego instrumental. Para nós interpretarmos a Bíblia Sagrada. É claro que, como pessoas curiosas, nós vamos estudar o grego moderno e tal, Cafareussa, outro tipo, o Demotike, que é o grego moderno. Tem 2 linhagens, a Cafareussa e o Demotike. Mas o nosso alvo é grego bíblico. Então, qualquer pessoa bem motivada, com a motivação correta, consegue aprender o grego bíblico. Por quê? Ele vai entender a necessidade de estudar a Bíblia no seu idioma original. E se ele entender essa necessidade, eu não estou falando de necessidade para você debater. Você não tem que estudar o grego bíblico, o hebraico bíblico, para você debater. Bom que você seja o debatedor e defenda isso com maestria no grego e no hebraico, mas é para você firmar a sua fé, fundamentar o que você acredita. Nós temos traduções boas, excelentes, mas nada se compara com conhecer o texto original, ou a língua original que o texto está escrito. Então, sim, qualquer pessoa pode estudar o grego. Eu tenho alunos de 13 a 65 anos. Tenho alunos que são formados secularmente, têm formação acadêmica na faculdade secular, e tenho alunos que são leigos até mesmo no próprio português. Vocês que estudam grego comigo sabem que nós damos aula também de alguns pontos importantes no próprio português. Sim. Então estudar o grego bíblico vai te ajudar até mesmo a aprender um pouco mais do português. Maravilha. É 2 em 1 já, né? Rapaz do céu, eu tô muito feliz por esse programa. Primeiro programa. Um chave de ouro primeiro. Chave de ouro. Vem mais aí, né, Rodrigo? Maravilha. Deus quiser. Eu acho que essa parceria vai ser bênção do céu, né? Vai ser bênção do céu. É isso. O pastor Átila está pregando aqui na região de Bauru, São Paulo. Vai viajar agora para Campinas. Prega em Campinas também, São Paulo. E a gente aproveitou, né? Aproveitou. Certinho. Deus, aprove a Deus nos conceder essa oportunidade. Pastor Átila, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Que o Senhor continue sendo essa bênção, que Deus continue estendendo as tendas do ministério que Deus confia em tuas mãos, que eu tenho certeza que através da vida do Senhor, assim como está sendo, muitos jovens, homens, mulheres serão tocadas e começarão aí a estudar mais a palavra de Deus e dar fruto para o reino. Esse Glória é o nosso propósito na Glória terra. a Deus. Glória a Deus. É isso aí, né? Isso aí, pastor David. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, pastor Átila. Esse é o meu profundo agradecimento. Rodrigo, muito obrigado. É isso aí. Gente, Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas. Eu acredito, Cristo todo dia. Eu tenho certeza
que é o primeiro de muitos e Deus vai abençoar muitos lares e muita casa. Pastor Átila, Deus abençoe. Pastor David, Deus te abençoe. Glória a Deus. Shalom Adonai Lehulam. Lehitraut. A paz do Senhor a todos. Até logo. Amém.